Ok, pessoal, então dando continuidade aí ao nosso treinamento, a gente vai aprender dessa vez a atribuir potências aos pontos de tomada de uso geral. Lembrando que no vídeo anterior a gente aprendeu a dimensionar a quantidade de tomadas por cômodo, na verdade, né? A quantidade de tomadas de uso geral ou específico, mas por cômodo. E dessa vez a gente vai aprender a atribuir potência aos pontos de tomadas de uso geral. Tranquilo, pessoal? Então preste bem atenção no seguinte detalhe: o Paulinho tá chegando e quando o Paulinho chega é sempre aquela dica bem especial. E o Paulinho diz o seguinte: a potência atribuída às tomadas nunca deve ser inferior aos seguintes valores mínimos. Preste bem atenção, gente. A potência atribuída às tomadas nunca deve ser inferior aos seguintes valores mínimos. Isso a gente pode confirmar aí na ABNT 5410, no item 9.5.2.2.2, que diz o seguinte: em banheiros, cozinhas, copas, cozinha, área de serviço, lavanderias e locais análogos, no mínimo 600 VA por ponto de tomadas, até 3 pontos, hein, gente? E 100 VA por ponto para os excedentes, considerando-se cada um desses ambientes separadamente. O que isso quer dizer, gente? Um exemplo: se lá na área de serviço tem 4 tomadas, as 3 primeiras nós temos que atribuir uma potência de 600 VA e para a quarta tomada 100 VA. E aí, continuando, quando o total de tomadas no conjunto desses ambientes for superior a 6 pontos, admite-se que o critério de atribuição de potência seja de no mínimo 600 VA para até 2 pontos e 100 VA por ponto para os excedentes, sempre considerando cada um dos ambientes separadamente. Mas vamos prestar atenção no seguinte detalhe: olha só, pessoal, quando o total de tomadas no conjunto desses ambientes for superior a 6 pontos, quando ele diz o total de tomada no conjunto desses ambientes, ele está querendo dizer ao mesmo tempo banheiro, cozinha, copa, cozinhas, a somatória de tomada desses ambientes for superior a 6 pontos, então atribui para as duas primeiras tomadas 600 VA e para as excedentes 100 VA, tá certo, gente? Então é isso aí que quer dizer aí esse outro detalhe que vocês estão visualizando em verde aí na sua tela, ok? Então, chegando à letra B, que diz o seguinte: nos demais cômodos ou dependências, no mínimo 100 VA por ponto de tomadas. Preste bem atenção, gente. Lembrando que a gente está atribuindo potência às tomadas. Aquelas mesmas tomadas que no vídeo anterior a gente calculou a localização, a quantidade delas em cada cômodo, agora a gente está atribuindo potências em cada uma delas, tá certo, gente? Então preste bem atenção. Letra B, nos demais cômodos ou dependências, no mínimo 100 VA por ponto de tomadas. Então isso quer dizer o quê? Tudo que não for, todo ambiente, toda área que não for um banheiro, uma cozinha, uma copa cozinha, uma área de serviço, uma lavanderia ou um local análogo, a gente deve atribuir a todas as tomadas 100 VA. Beleza? Então vamos nessa. Agora a gente vai estabelecer a potência e a quantidade das tomadas de uso específico. Então prestem bem atenção, a gente vai aprender agora a estabelecer a potência e a quantidade das tomadas de uso específico, ok, pessoal? Então vamos lá, preste atenção no detalhe. A quantidade é estabelecida de acordo com o número de aparelhos de utilização que sabidamente vão estar fixos em uma posição no ambiente. Vamos lá, gente, então mais uma vez. A quantidade é estabelecida de acordo com o número de aparelhos de utilização que sabidamente vão estar fixos em uma posição no ambiente. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: quando você faz essa pergunta, quantas tomadas de uso específico eu vou colocar em determinado ambiente? Vai depender do equipamento, vai depender do aparelho. Se for um aparelho geralmente com uma corrente nominal superior a 10 amperes, então vai ter que ter uma tomada de uso específico, ou seja, naquele ponto de alimentação, naquela tomada de corrente, vai funcionar só aquele aparelho que vai ficar sempre naquele mesmo local, ok, gente? Então é isso que quer dizer. Então, continuando, diz o seguinte, pessoal: as TUIs são destinadas à ligação de equipamentos fixos como, então, olha só a figura: um chuveiro elétrico, uma máquina de lavar, um forno micro-ondas, uma secadora de roupa e vários outros equipamentos, tá certo, gente? Esses que estão aparecendo aí na sua tela é só para questão de exemplo, ok? Mas são equipamentos que devem ser ligados aí em tomadas de uso específico. Então olha só, pessoal, chegando aí mais um detalhe para vocês que diz o seguinte: para estabelecer a potência das tomadas de uso específico, basta atribuir a potência nominal do equipamento a ser alimentado. Então, tá chegando o exemplo aí para vocês que diz o seguinte: preste bem atenção nesse exemplo, gente. Olha só, o exemplo do chuveiro elétrico. Esse chuveiro,
ele tem uma potência de 6.800 watts, ok? 6.800 watts. Então preste bem atenção. Qual vai ser a potência atribuída ao seu ponto de alimentação, ou seja, a sua tomada de uso específico? A potência atribuída à tomada vai ser de 6.800 watts, tá certo, gente? Por que a gente vai atribuir essa potência à tomada de uso específica que vai alimentar o chuveiro? Porque é essa potência do chuveiro, ok, gente? Então, chegando mais um outro exemplo para vocês, chegando agora o forno micro-ondas. O forno micro-ondas tem uma potência de 2.000 watts. Ele deve também ser ligado em uma tomada de uso específico. Então, a potência atribuída a essa tomada que vai alimentar o micro-ondas é de 2.000 watts, ok, gente? Por que 2.000 watts? Porque é a potência do micro-ondas, tá certo? E aí, chegando para vocês o nosso pequeno projeto. Então, observe o seguinte, pessoal. Observe aí as tomadas já todas localizadas e suas referidas potências, como, por exemplo, vamos chegando aqui na cozinha. Então, observe aqui as tomadas aqui na cozinha, então preste bem atenção, onde nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomadas, onde dessas 6, 3 tomadas a gente atribuiu aí uma potência de 600 VA e as demais 100 VA. A não ser a tomada onde vai ser alimentada, a tomada de corrente onde vai ser alimentada o forno micro-ondas, que está bem aqui em cima da bancada da pia. E observe aqui a potência ao lado dela, uma tomada média, e tem aqui 2.000 watts, ok, gente? Então vamos aqui para a copa. Observe aqui que na copa tem 4 tomadas. Observe que são 3 tomadas com uma potência atribuída de 600 VA. Por que 600 VA? Que são as 3 primeiras tomadas. Como tem 4 tomadas, observe aí que a quarta tomada foi atribuída uma potência de 100 VA. Na sala são 4 tomadas, então, como a gente está falando da sala, então, para todas as tomadas a gente vai atribuir uma potência de 100 VA, assim como no dormitório número 1 e no dormitório número 2. E observe o seguinte detalhe, gente, no banheiro. No banheiro temos uma tomada só e a gente atribuiu uma potência a essa tomada de 800 VA. Mas não deveria ser 600 VA? Presta atenção, gente. A norma estipula o valor de 600 VA como um valor mínimo, ok? Então isso quer dizer o quê? Se a gente quiser aumentar um pouquinho, a gente pode aumentar um pouquinho, e foi o que a gente fez aqui nesse nosso pequeno projeto, tranquilo? Então fica dessa forma. E aí, chegando aí uma observação para a gente lembrar que diz o seguinte, preste bem atenção, a gente já viu isso, pessoal, mas vamos ver de novo, só para a gente fazer o comparativo com a atribuição dessas potências que mostra aqui nesse nosso pequeno projeto. Olha só. Em banheiros, cozinhas, copas, cozinhas, área de serviços, lavanderias e locais análogos, no mínimo 600 VA por ponto de tomada. Olha só, no mínimo 600 VA por ponto de tomadas, até 3 pontos, e 100 VA por ponto para os excedentes, considerando-se cada um desses ambientes separadamente. Então, olha só, quando diz no mínimo, é por isso que aqui no banheiro a gente atribuiu uma potência de 800 VA, tá certo, gente? Porque 600 VA é o mínimo, então a gente pode aumentar um pouquinho. Preste bem atenção que eu tô sempre repetindo isso, que é para você fixar bem essa informação na cabeça. E aí tá chegando um outro lembrete aí da letra B que diz o seguinte: nos cômodos ou dependências, no mínimo 100 VA por ponto de tomada. Foi aquilo que a gente falou em relação à sala, o dormitório 1 e 2, ok, gente? 100 VA para cada tomada em se tratando desses cômodos. Então, chegando agora para vocês aí um pequeno exercício, é o exercício 2, o exercício 2.1, e aí eu peço que vocês façam os exercícios nas tabelas conforme solicitado, usando a planta baixa do nosso projeto, ok, gente? Então, tudo que vocês forem fazer em relação aos exercícios, sempre com base aí no nosso pequeno projeto, que com certeza tá aí no material didático de vocês, na apostila de vocês. Então resolva agora o exercício e tente não colar, tá certo, gente? E daqui a pouco a gente volta, e dessa vez, quando a gente voltar, a gente vai voltar trazendo aí a resolução do exercício, tranquilo? Então, grande abraço e até daqui a pouco. Tchau, tchau. Ok, pessoal, então tô voltando aí com vocês, dessa vez pra gente resolver juntos aí o exercício número 2. Eu tenho certeza que você deu pause aí no seu aparelho, deu pause para resolver o exercício e agora tá voltando para confirmar aí se você acertou ou não. Então vamos nessa, vamos resolver junto. E aí você tá visualizando a seguinte tabela. É uma tabela que tem o título Calculando a carga das tomadas de uso geral e específico. Então observe aí que nós temos várias colunas e várias linhas. A primeira coluna
é a coluna com as dependências. Quando a gente fala em dependência, a gente está falando na sala, copa, cozinha, dormitório 1 e 2 e assim por diante. Tem também a área e o perímetro. Então, vamos nessa, preste bem atenção. Vamos chegando aí com a sala, observe aqui a área, 9,91, o perímetro, 3,25 vezes 2 mais 3,05 vezes 2. O que é isso, gente? Na verdade é só uma colocação didática, tá certo, pessoal? A partir do momento quando você aprende já como fazer esses cálculos, você já vai fazer do teu jeito. Mas por que eu tô colocando aqui? É uma questão didática. 3 vezes 25 vezes 2 é porque tem duas paredes com 3,25 metros, tá certo, gente? Mais 3,05 vezes 2, por quê? Porque tem duas paredes com 3,05 metros. Então é por isso que 3,25 vezes 2 mais 3,05 vezes 2 é igual a 12,60 metros. No caso, esse é o perímetro. E a gente fez o cálculo dentro desse perímetro e a gente chegou à conclusão que a gente iria atribuir uma quantidade mínima de 4 tomadas. Por se tratar da sala, cada uma dessas 4 tomadas a gente atribuiu uma potência de 100 VA. Então, o total de potência atribuída às tomadas de uso geral da sala é 400 VA, ok, pessoal? E aí, copa. A copa tem uma área de 9,45 metros quadrados. O perímetro da copa foi 12,30 metros. Por quê? Porque, olha só, 3,10 vezes 2 significa o quê? Que tem duas paredes com 3,10 metros. Mais 3,05 vezes 2 significa o quê? Porque tem duas paredes com 3,05 metros. Então é por isso que 3,10 vezes 2 mais 3,05 vezes 2 é igual a 12,30 metros, que no caso é o perímetro. Então, na copa a gente atribuiu uma potência de 4 tomadas. Então, observe o seguinte, pessoal, a gente está falando da copa. Então, vamos lembrar aí no que diz a norma. As 3 primeiras tomadas, observe aqui que na coluna de tomada de uso específico, observe o seguinte, as 3 primeiras tomadas, observe aqui, a gente atribuiu uma potência de 600 VA e para a quarta tomada uma potência de 100 VA, totalizando o quê? 1.900 VA, ok, pessoal? Então, vamos para a cozinha. A cozinha tem uma área de 11,43 metros quadrados. Observe aqui que o perímetro da cozinha é 13,60 metros. A gente atribuiu na cozinha uma quantidade mínima de 6 tomadas, sendo que 5 delas é uma tomada de uso geral e uma de uso específico. No caso, por se tratar da cozinha, preste bem atenção aqui na coluna de previsão de carga, gente, onde nós temos aqui, ó, 3 tomadas, aqui onde está 3 vezes 600 VA, é porque são 3 tomadas que a gente atribuiu uma potência de 600 VA, ok, gente? E aí, as outras 2 tomadas a gente atribuiu uma potência de 100 VA, que totalizou 2.000 VA. Então presta atenção, gente, das 5 tomadas de uso geral, 3 a gente atribuiu 600 VA e 2 100 VA, que totalizou 2.000 VA. E a outra é uma tomada de uso específico, que no caso é a tomada do micro-ondas, que foi atribuída uma potência de 2.000 watts, por se tratar da mesma potência do equipamento, no caso do forno micro-ondas. E aí vocês observem aí dormitório 1, 2, banheiro e assim sucessivamente. É a mesma linha de raciocínio. Só mais um detalhe aqui, a questão do banheiro, que tem uma área de 4,14 metros quadrados e a gente atribuiu aí essa... uma quantidade mínima, na verdade 2 tomadas, uma de uso geral e a outra de uso específico. Observe aqui na coluna a quantidade, e essa tomada de uso geral, gente, foi atribuída uma potência de 800 VA, ok? E a tomada de uso específico, que no caso é a do chuveiro, a gente atribuiu uma potência de 5.600 watts, que é do chuveiro. Então é dessa forma que a gente atribui potência às tomadas de uso específico. A mesma potência do equipamento é a mesma potência que a gente vai atribuir à tomada, ok, gente? Então é dessa forma que a gente faz aí os cálculos e os dimensionamentos. E aí chegando uma observação que diz o seguinte: a área inferior a 6 metros quadrados não interessa ao perímetro. Então é por isso que na questão do banheiro, da área de serviço, do corredor, não foi colocado aqui o perímetro, ok? Mas aí vocês observem na coluna de previsão de cargas, as previsões de carga também aí para a área de serviço, corredor, ok? E assim sucessivamente. Então é dessa forma que a gente preenche, que a gente deveria ter preenchido as tabelas. Quem preencheu dessa forma, meus parabéns, você está no caminho certo. Você que ainda não entendeu, volta de novo aí o vídeo, com certeza você vai revisar e aí vai entender, ok, gente? E aí chegando uma outra tabela,
Na verdade, essa tabela é praticamente a mesma coisa da tabela anterior, mas com alguns detalhes só. Continua aí as dependências, observe as dimensões, tá certo? Com as áreas e perímetro. Potência de iluminação foi a única coisa que a gente incluiu agora, tá certo, gente? Potência de iluminação. Observa que cada cômodo aqui agora com as suas potências de iluminação, como por exemplo, sala 100 VA, copa 100 VA, cozinha 100 VA e assim sucessivamente, potência de iluminação. Já aqui na coluna de tomada de uso geral, só tem um pequeno detalhe para explicar para vocês, gente, como por exemplo, sala, observa aqui na quantidade, 4 tomadas, a potência 400 VA, ok? Como a gente já viu anteriormente, mas aqui na copa, observe que tem um detalhe, como por exemplo tem aqui na coluna de tomada de uso geral, observe que tem o número 1 em cima do número 3. O número 1 ao lado, na parte de potência, tem 100 o que? VA. Já continuando na linha da copa, onde está mostrando aqui 3 o que? Tomadas, 1800 VA. Por que isso? Porque na verdade na copa tem 4 tomadas, na verdade a gente já viu, gente, isso anteriormente. Tem 4 tomadas, sendo que nas 3 primeiras a gente atribuiu 600 VA, que deu um total de 1800 VA, e a quarta tomada 100 VA. Assim como na cozinha, observe que está dividido aqui, 2 em cima e 3 embaixo. Significa que é um total de 5 tomadas. Mas por que está assim? Só para especificar melhor, que 3 dessas tomadas de uso geral foi atribuída uma potência de 600 VA, somando 1800 VA, e em 2 tomadas 100 VA, que somou 200 VA, além da tomada de uso específico, que no caso é o forno micro-ondas, aqui com 200 VA, tá certo, gente? E assim sucessivamente. Lá embaixo, observe que a gente fez a somatória, observe as setinhas vermelhas aí apontando, na coluna de tomada de uso específico, na potência total, observe que a gente tem uma potência total de tomada de uso específico de 8.600 watts, já lá na coluna de tomada de uso geral nós temos uma potência total de 7.200 VA e de iluminação 1080 VA. Ok, pessoal? Então, é dessa forma. Quem acertou tudo, meus parabéns. Quem ainda não acertou, revisem de novo, que com certeza você vai entender melhor. Revise quantas vezes for necessário, tá certo, gente? Vai voltando o vídeo mesmo e vai assistindo tudo de novo, ok? Então, a gente fica por aqui. Grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.